A paz do Senhor Jesus, estamos aqui para mais uma aula sobre análise dos evangelhos e hoje vamos falar um pouquinho sobre o panorama geral do Evangelho de João. Vamos orar? Querido Deus, agradecemos ao Senhor o privilégio de estarmos em contato com a Tua Palavra e de crescermos na graça e no conhecimento do Senhor. Pedimos a iluminação do Teu Espírito Santo e a ajuda, Senhor, para nós avançarmos neste propósito. Que o Senhor possa estar abençoando as nossas vidas, as nossas famílias, os nossos ministérios, a igreja onde o Senhor nos plantou. Muito obrigado, Senhor. A Tua graça nos basta e o Teu poder se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Em nome de Jesus nós oramos, invocando a Tua bênção para a glória de Deus. Amém. Muito bem. Vamos então avançar aqui no panorama do Evangelho de João. Como sempre nós temos feito, nós começamos com o panorama geral, né? Marcos tem 16 capítulos, Mateus tem 28, Lucas tem 24 e agora João, 21 capítulos. Do 1 até o 4, nós temos um bloco que fala sobre a revelação de Deus por intermédio de Jesus Cristo. Do capítulo 5 ao 12, nós temos Jesus sendo rejeitado pelos líderes religiosos e pelos partidos políticos de sua época. Capítulos 13 até o capítulo 17, nós temos um bloco de discurso de Jesus, onde a retórica é muito forte no Evangelho de João. E no capítulo 18 a 21, o bloco da ressurreição de Jesus Cristo a nosso favor. Capítulo 1 ao capítulo 12, nós temos um bloco de milagres. Milagres em João são diferentes dos milagres que acontecem nos evangelhos sinóticos, né? E lá no capítulo 18 a 21, nós temos o maior de todos os milagres, que é a ressurreição. A ênfase no Evangelho de João é sobre a divindade de Jesus, enquanto Mateus mostra Jesus como rei, Marcos como o servo, Lucas como o homem perfeito, o homem ideal, João vai mostrar Jesus como Deus. E o propósito deste Evangelho é que todos aqueles que tiverem acesso a este Evangelho, quer seja seus leitores ou seus ouvintes, que eles creiam que Jesus é o Cristo e, crendo nele, eles tenham vida no nome poderoso e precioso de Jesus Cristo, ok? A origem deste Evangelho é incerta, mas nós temos indícios, né? Esse Evangelho possivelmente foi escrito lá em Éfeso, naquela região, quando o apóstolo João estava fazendo o seu trabalho naquela região. Alguns acreditam também que ele foi escrito na ilha de Patmos, quando ele estava encarcerado. Vale ressaltar, Tenney dizendo que este evangelho é o mais invulgar de todos os evangelhos. Por quê? Porque ele é um evangelho suplementar, um evangelho complementar. Nessa está a invulgaridade deste evangelho. Ele é muito diferente dos evangelhos que têm uma mesma visão, uma mesma perspectiva, que nós já tratamos aqui, que é o evangelho de Mateus, Marcos e Lucas, ok? Bom, tem uma nota aqui, o Tenney diz para nós que, em virtude das diferenças assinaladas entre João e os sinóticos, sua veracidade é bastante debatida. A resposta está em sua origem e propósito. Tradicionalmente foi escrito por João, filho de Zebedeu, último membro sobrevivente do grupo apostólico, quando passava sua velhice em Éfeso. Então, geralmente os teólogos liberais, eles criticam, porque este evangelho, ele é de fato um evangelho muito diferente de Mateus, Marcos e Lucas. Mas imagina você, João bem velhinho, já bem idoso e com acesso aos outros evangelhos. Então ele,
com boa memória, ele começa a lembrar que muitas coisas que Jesus fez, realizou, praticou, os outros evangelistas não apontaram, não registraram, não destacaram. A partir dessa perspectiva, ele começa então a escrever o seu evangelho para deixar para aquela igreja ou para aquelas igrejas na região da Ásia Menor. Então, essa é uma explicação muito bem-quista, muito bem-vinda, para mostrar a diferença deste evangelho, tá bom? Sobre a origem, né? Geralmente os estudiosos dizem que realmente foi em Éfeso que esse evangelho foi escrito, né? E concordam aí os pais da igreja, Irineu, Eusébio, Clemente de Alexandria, Orígenes, Hipólito, Tertuliano, e o fragmento muratoriano, aquele documento que tem um peso tão grande aí na história da igreja. Possivelmente o lugar de origem de publicação, então, Éfeso. Interessante pensar, né, como essa cidade de Éfeso ela era importante, né, porque Paulo escreveu aos Efésios, Pedro escreveu a sua primeira carta e a sua segunda carta também aos Efésios, Apocalipse também é direcionado aos Efésios e o Evangelho de João também direcionado para os Efésios. Então foi uma igreja muito abençoada com os escritos, lembrando que no primeiro século o Novo Testamento não estava bonitinho, agrupado, bem organizadinho, como hoje nós encontramos na nossa Bíblia. Isso demorou tempo, né, para ele ser canonizado, agrupado e organizado da maneira que está na nossa Bíblia. Alguns dados sobre o autor. Nós sabemos que João era um judeu, acostumado a pensar em aramaico e escrever em grego. Então, por causa disso, o grego dele é um grego muito pobre, comparado, por exemplo, com o de Lucas, que nós já conversamos aqui na aula passada. O grego de Lucas era um grego muito rico, era um grego muito erudito, e em contrapartida, o de João era um grego bem pobre, mas nesse grego pobre também é um grego que revela verdades maravilhosas por intermédio do seu conteúdo para nós. João também conhecia muito bem a Palestina, a Judéia, bem como a Galiléia e Samaria. Foi testemunha ocular e grande observador, né? Se você olha especialmente os capítulos 18 a 19, isso fica muito claro para nós. Tannen diz também que ele menciona episódios anteriores ao ministério de Jesus que os outros evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, mostram para nós. Por exemplo, ele nos ajuda a entender que o ministério de Jesus começou ali naquela festa de casamento em Caná da Galileia. Os outros evangelistas mostram Jesus começando seu ministério posteriormente a esse evento. João era um discípulo a quem Jesus amava, era colaborador de Pedro, estava sempre perto de Jesus, especialmente esse detalhe fica muito claro na última ceia, esteve no julgamento e no momento da crucificação e também companheiro íntimo de Jesus que se ajusta a todas estas circunstâncias que ele mesmo vai descrever e que também são descritos nos evangelhos sinóticos. Seu pai era Zebedeu, pescador lá na região da Galileia. Sua mãe era irmã de Maria, mãe de Jesus. Portanto, João era primo também do Senhor Jesus. Ele cresceu na Galileia, era pescador, sócio do seu irmão André, de Pedro e de Tiago, possível discípulo de João Batista, e acompanhou Jesus aí para a primeira viagem que ele fez ali na Galileia. Era um homem de temperamento forte, ele e seu irmão, que são chamados, descritos de filhos do trovão, que literalmente significa filhos do tumulto. Por onde esse pessoal passava, geralmente eles eram bem notados, né? Aquela frase famosa, apareceu o aparecido, né? Possivelmente isso estava na personalidade,
no caráter de João. Mas com o passar do tempo, quando nós olhamos também para as epístolas que ele escreveu, 1 de João, 2 de João, 3 de João, nós vamos vendo, até mesmo no Evangelho, muito claro, a transformação que o Evangelho fez na vida dele. Irmãos, o Evangelho nos transforma. Quando conhecemos verdadeiramente o Evangelho, nos entregamos ao Evangelho, Cristo ganha o nosso coração e passamos a praticar as verdades do Evangelho. De verdade, o Evangelho nos transforma. Uma data, né? Os teólogos liberais e os teólogos conservadores sempre divergem em relação às datas. Há uma variação de 40 a 140 depois de Cristo, mas a melhor data realmente seria a data de 85 a 95, e o contexto histórico deixa isso muito claro para nós, que possivelmente nesse momento ele está escrevendo aí o Evangelho de João e também publicando esse Evangelho, ok? Aí eu vou discutir a questão das datas. Uma data inferior, você pode olhar com mais carinho essa questão, né? Porque os nossos vídeos são vídeos mais objetivos, mas você pode discutir essa questão da data anterior a 70, uma data posterior a 70, que é essa data que a maioria dos estudiosos conservadores afirmam que é a data ideal, né? E nós estamos mais interessados nesse momento no conteúdo. Segundo Tenen, a chave do conteúdo do Evangelho de João é constituída pela declaração que o próprio autor faz no capítulo 20, versos 30 e 31. Quero ler para vocês. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos, que não estão registrados neste livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Esse é o propósito, né? Para que os leitores, os ouvintes deste Evangelho creiam em Jesus, creiam que Ele é o Filho de Deus e tenham vida no seu nome. Existem pelo menos 3 palavras de destaques neste Evangelho. Primeira palavrinha são os sinais, que vão ilustrar as áreas do poder do Senhor Jesus Cristo e que vão dar testemunho central da doutrina do Evangelho de João, que é a divindade de Jesus. João quer mostrar que Jesus era Deus-homem, homem-Deus. Não vai pensar que ele é 50% homem, 50% Deus, não. Ele é 100% Deus e 100% homem, tá bom? Não se esqueça disso. Que eu coloquei uma tabela para vocês pensarem nesses sinais, são 7 sinais, e para vocês também pensarem nessa área de atuação do poder do Senhor. Então, essa área de atuação tem a ver com a qualidade, tem a ver com espaço, com tempo, com quantidade, com lei natural, com infortúnio e com morte. Isso tem o seu paralelo na transformação da água em vinho, na cura do filho de um nobre, na cura de um homem paralítico, na alimentação dos 5.000, ele andando por sobre as águas, a cura de um cego e a ressurreição de Lázaro. Então, 7 sinais e os seus correspondentes na área de poder do Senhor. A segunda palavrinha de destaque é o crer. Essa palavra, pisteus, no grego, ela aparece cerca de 98 vezes, né? E significa crer e confiar. Crer e confiar. Isso é notório nos textos porque demonstra o reconhecimento de uma pretensão pessoal ou até mesmo a entrega completa do indivíduo a Cristo. Essa palavrinha pisteus, esse verbo, geralmente aparece sempre no tempo presente, no modo indicativo e na voz ativa, significando que aquele que creu continua crendo e vai morrer crendo. É um ato ativo sempre no tempo presente, né? Então, aquele que creu continua crendo e vai morrer crendo na pessoa bendita de Jesus. Terceira palavra de destaque é vida, né? Em João, vida é a soma de tudo o que é concedido ao crente na sua salvação.
É a mais alta experiência que um ser humano pode ter nessa vida. Baxter, ele comenta sobre essas duas últimas palavras, creiam e vida, e ele até escreve um poema que eu quero ler para vocês. Oh, como difere das obras complexas do homem. O plano fácil, natural, sem tropeços do céu. Não há graça pérfidas e enganadoras, nem ornamentos agrupados para servir de obstáculo. Livre de ostentação e de fraquezas, subsiste como o arco da cor do céu que vislumbramos, majestoso em sua simplicidade, inscritas por sobre o portal desde longe, nítidas como uma estrela brilhante, legíveis apenas pela luz que refletem, acham-se as palavras que avivam a alma. Creia e viva. Que Baxter quer dizer para nós, né, que o Evangelho é muito simples e o que nós precisamos fazer para sermos salvos é apenas crer na obra completa de Jesus, nos méritos de Cristo. A partir do momento que você crê em Jesus Cristo, então você passa a viver uma nova vida de submissão, de entrega a Ele, mas você vive essa vida e começa esse relacionamento com Ele não para você ser salvo, mas porque você já foi salvo por Ele. E quando você foi salvo? A partir do momento que você creu. Você crê, você recebe vida. E agora você desenvolve a sua salvação, você desenvolve a sua vida espiritual, você desenvolve o seu relacionamento com o Senhor. Então Baxter faz essa poesia, né? Creia e viva. Você crê no Senhor e passa a viver as verdades do Evangelho. É simples assim, desse jeito mesmo, mas num ato contínuo de crescimento. O Senhor vai se revelando a nós, vai ganhando o nosso coração e nós vamos tendo a experiência do desenvolvimento da nossa salvação no Senhor. Tenney explica essas três palavrinhas também. Sinais está relacionado à revelação de Deus por intermédio de Jesus. Fé é a reação que as pessoas têm que produzir, né? Essa fé vem de Deus, né? A reação que as pessoas estão preparadas para produzir. E vida é o resultado que a fé traz nesse relacionamento com o Senhor. Outras palavras-chave no Evangelho de João é Deus como Pai, aparece 35 vezes. A palavra grega amém e amém, usada para em verdade vos digo. Existem duas palavras para verdade que João usa. Uma é aletheia, que é a verdade dos homens, verdade mesmo, né? Mas a verdade também das autoridades máximas, como o imperador, verdades que não mudam, verdades que não voltam atrás. Para isso, ele usava a palavra amém, amém, né? Então são verdades recheadas de autoridades que não pode voltar atrás, não pode ser desfeitas, né? Ainda outras palavras que são bem usadas por João: testemunho, o verbo martureu, julgamento, conhecimento, amor e mundo. Palavras prediletas do evangelista e apóstolo João. Gonçalves, em sua síntese do Novo Testamento, também aponta para nós alguns destaques do Evangelho de João, como, por exemplo, o verbo ego eimi, que aparece para identificar, personificar a pessoa de Jesus Cristo, também 7 vezes neste Evangelho. Então, o eu sou o quê? Eu sou o pão da vida, a luz do mundo, a porta das ovelhas, o bom pastor, a ressurreição e a vida, o caminho, a verdade e a vida e a videira verdadeira. Lembrando que esse eu sou tem uma relação muito forte com o Êxodo, quando o Senhor se revela a Moisés. Quando Moisés pergunta: Senhor, quem eu direi que me enviou quando eu estiver com o seu povo lá no Egito? Então o Senhor diz: diga que o eu sou te enviou. Então, um aspecto muito claro da divindade de Deus Pai, também presente na divindade
de Deus Filho, que é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Essa ênfase na divindade também é testemunhada por João Batista, Natanael, Pedro, Marta, Tomé, João e o próprio Jesus, que disse: eu sou o que sou. João, ele disse: Jesus é o Cristo, Filho de Deus. Tomé disse: Senhor meu e Deus meu. Marta diz: tu és o Cristo, Filho de Deus. Pedro: tu és o Santo de Deus. Natanael: tu és o Filho de Deus, Rei de Israel. E João Batista diz: ele é o Filho de Deus. Então, expressões, ênfases, destaques para a divindade do Senhor Jesus. João, conforme a gente já viu, é o evangelho da fé. Pisteus, a palavra para fé, para crença, para confiança, para descanso, ela aparece 98 vezes neste evangelho. Então, logo no prólogo, o tema declarado é a própria fé, capítulo 1, versos 1 ao 18. Depois, a apresentação do objeto dessa fé, capítulo 1, versos 19 ao 54. Depois, desfechos da fé e da incredulidade, capítulo 5, verso 1 ao 6,71. Depois, o choque da fé com a incredulidade, capítulo 7, versos 1 ao 11,53, um bloco grande que vai mostrar esse conflito aí entre a fé e a incredulidade. Depois, a declaração de fé e incredulidade, que aparece do capítulo 11,54 ao 12,36, parte A. Depois vem um bloco de fortalecimento da fé, capítulo 12, verso 36b ao 17,26. E então, o período de consumação, que é onde João mostra a vitória da fé sobre a incredulidade, capítulo 18, versos 1 ao 20 e 31, e, por fim, o epílogo, que mostra a responsabilidade da fé, capítulo 21, versos 1 ao 25. O esboço geral também é demonstrado por Robert Gundry, uma maneira de nós estudarmos também este evangelho, que já aparece no capítulo 1, versos 11 e 12. Quero ler para vocês. Veio para o que era seu e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem em seu nome. Então, Robert Gundry, no seu livro Panorama do Novo Testamento, ele divide esse versículo em 3 áreas. Primeira área, os que rejeitaram Jesus. Segunda área, os que aceitaram a Jesus. E terceira área, o poder que esses que aceitaram a Jesus, que receberam a Jesus, receberam para se tornarem filhos de Deus. Então, dentro da teologia joanina, especialmente do Evangelho, as pessoas são criaturas e só passam a ser filhos de Deus quando recebem Jesus Cristo como Salvador, né? E esse desenvolvimento que o Robert Gundry faz no seu Evangelho, ele aparece em 3 linhas de pensamento que convergem lá para a narrativa da paixão, né? Então, os seus não o receberam, julgamento e crucificação. Mas a todos quantos o receberam, as 3 Marias e o discípulo amado, que é o próprio João, né? Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, que é o poder transformador da ressurreição de todos aqueles que creem em Jesus e que já começam a receber nessa terra esse poder da ressurreição, ou seja, a eternidade invadindo o nosso presente aqui na face da terra. Então ele ilustra tudo isso aí, mostrando esse paralelo, aquilo que acontece no início do livro tem o seu ápice lá no final do livro, na narrativa da paixão, ok? Bom, o propósito deste evangelho, na opinião minha, né, quando eu leio o evangelho, fica claro para mim que João queria alcançar o mundo. O mundo não quer dizer aqui
uma teologia universalista, que todas as pessoas serão salvas. Nós sabemos que isso não é uma realidade, né? Mas os homens que foram eleitos, que foram salvos pelo Senhor, que acreditaram no Senhor, de forma que eles, esses homens, creram em Jesus e possuíram uma vida verdadeira, um relacionamento sincero, honesto com o Senhor, que estão desenvolvendo e que dura a vida inteira, né? Eu gosto muito de Paulo quando ele diz em Filipenses 1:6, aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la até o dia do retorno, da volta de Cristo Jesus. O relacionamento da fé, o relacionamento da salvação, o desenvolvimento do que Cristo está fazendo em nós é algo que dura a vida inteira. Nós somos salvos da condenação do pecado, nós somos salvos do poder do pecado e seremos plenamente salvos da presença do pecado. É muito bom nós termos claro isso, né? Tênen demonstra que o propósito é apologético, ele foi planejado para mostrar a divindade de Jesus, né? Para aqueles que tinham algumas predileções filosóficas e assim como os outros evangelhos produzir fé nos ouvintes e leitores. Possivelmente Tênen está se referindo aqui aos gnósticos, né? Que não tinham uma fé verdadeira, uma fé no verdadeiro Cristo, no verdadeiro Senhor. O Carlos Oswaldo Pinto, ele vai dizer que o propósito de João é único nesse evangelho e ele é declarado no capítulo 20, versículo 31. E pode ser formulado da seguinte maneira: estabelecer um relacionamento de fé com Deus, com esse Deus que é proclamando a glória de Jesus, que é o Messias, o enviado, o Filho encarnado, cuja vida, morte e ressurreição mediam vida eterna, graça e verdade a todos os crentes. Mostra então Jesus como mediador, através da cruz, através dos seus méritos, nos reconciliando, nos resgatando aí para um relacionamento pessoal por intermédio da fé, mediante a graça também com o nosso Deus aí hoje nós sabemos no poder do Espírito Santo. Então, essa é a nossa exposição panorâmica, bem objetiva, rápida do Evangelho de João. Nosso desejo é que você possa, a partir desse panorama geral, a partir dessa abordagem geral, ter uma compreensão do todo, para que você possa se aprofundar nas partes e ser edificado naquilo que você faz, seja no seu relacionamento com Deus, na sua aula de escola dominical, no seu discipulado, nas suas pregações, que o Senhor ganhe o nosso coração para Ele a partir desse Evangelho. Deus abençoe em nome de Jesus.